Graças e paz, igreja, amém? O povo está desanimado, estão tudo com a barriga cheia ainda do almoço, da ceia. Um amémzinho desanimado, povo. A gente tem que ser grato a Deus, porque eu estava brincando já hoje ali com o seu Max ali fora, que ele passou o ano trabalhando, né? Então ele vai trabalhar o ano inteiro, que ele passou a virar trabalhando. E a gente, no primeiro dia do ano, a gente está aqui na igreja. Principalmente quando eu era criança, eu ouvia mais que aquilo que a gente faz no primeiro dia do ano, a gente vai fazer o ano inteiro. E nós temos a graça de no primeiro dia do ano estarmos na casa de Deus, adorando, cultuando a Deus. Então nós temos a certeza que o ano de 2007 será um ano em que passaremos o ano adorando, cultuando a Deus. Amém, amados? Dá um amém mais animado, vamos chacoalhar, vamos tirar. Eu não sei se vocês lembram, mas amanhã já é segunda-feira, dia 2, todo mundo tem que voltar a trabalhar amanhã. Acabou a folga, acabou férias. Os estudantes continuam de férias ainda por mais uns dias. Convido a igreja a abrir no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E à medida que os irmãos forem encontrando essa passagem e se colocando em pé em reverência à palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Amém, igreja? Agora o povo deu uma chacoalhada aí, parece. Vamos à leitura. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração, coloca a Bíblia de lado agora. A gente vai estar orando pela palavra. Santo Deus, nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo venha descendo, Senhor, de forma abundante sobre esta igreja, Pai. Que a tua palavra, Senhor Deus, que já foi lida, Senhor, ela possa falar aos nossos corações. Ela possa causar transformação em nossas vidas. Ela possa nos constranger, Pai, e causar a mudança que é necessária em nossas vidas, Pai. Santo Deus, nos dá, Pai, a graça de termos a Tua palavra, Senhor, sendo colocada em nosso coração, de ver essa palavra desabrochar e frutificar em mudança de vida para as nossas vidas, Senhor. Em corrigir aquilo que necessita ser corrigido, em curar aquilo que necessita ser curado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, vem nos tocando os nossos corações essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aqui todo mundo viu, só o Gui que não viu, mas a palavra está sendo projetada ali no Data Show. O Leandro, ele abusou um pouco de passagem bíblica hoje, então eu trouxe digitado para vocês não precisarem ficar abrindo a Bíblia em tudo quanto é canto, então vai ser cada palavra que for lida aqui vai ser projetada no Data Show. Se você quiser acompanhar na Bíblia, você pode, mas está sendo projetado. O tema da nossa pregação hoje é sobre o Espírito Santo. E no título, para a gente guardar, são duas perguntas. Estou cheio, transbordando, ou estou meio cheio? E cheio de quê? Pergunta, quem tem irmão do lado, tem uns irmãos aí que estão solitários, mas aquele que tem irmão do lado aí pergunta, estou cheio, transbordando, ou estou meio cheio? Cheio de quê? Esse texto que Paulo, nessa carta, que Paulo escreve a Efésios, ele fala para aquele povo, para não se embriagar com vinho, no qual há dissolução, no qual leva à perdição. Tem várias traduções para essa dissolução. Mas a parte que mais interessa para a gente aqui nessa noite é, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchei-vos, eu não entendo bem de tempo verbal, não era bom aluno de português, e a Tia Neto está aqui, então ela não vai poder nos ajudar. Mas esse enchei-vos, ele está escrito de uma forma que ele não está falando para você, se encha agora. Se encha neste momento.
Eu não sei que tempo verbal é esse, mas é um tempo em que ele fala enchei-vos. Ele quer dizer a todo momento, a todo instante. Em todo tempo esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Uma alusão interessante se fazer aqui é para a pessoa ficar embriagada, que é o termo que Paulo fala aqui, de vinho, de qualquer bebida alcoólica que seja, ele tem que beber bastante. Principalmente essas pessoas que já têm uma certa resistência ao álcool, que bebem já há algum tempo e têm uma certa resistência ao álcool. Quanto mais você bebe, mais resistente você vai ficando do álcool. Para você se embriagar, depois pensa aí num cara que viveu 40 anos no bar. Para ele se embriagar, para ele ficar bêbado mesmo, ele tem que beber bastante. Certo? Ou eu estou errado? Certo, né? Então vamos usar esse embriaguez nessa ordem que Paulo dá ao povo de Éfeso. Embriagai-vos com o Espírito Santo, ou seja, receba, toma muito do Espírito Santo, usando um termo bem fácil aqui de ser entendido. Bebe bastante do Espírito Santo, se encha. O título, essa parte do título que é para a gente pensar, ou eu estou cheio ou eu estou meio cheio, que tem até aquela brincadeira, né, que as pessoas falam, o otimista vê que o copo está meio cheio, o pessimista fala que ele está meio vazio. Nós estamos cheios, completamente cheios do Espírito Santo, ou nós estamos completamente vazios, ou nós estamos meio cheios e estamos nos dando por satisfeitos do Espírito Santo. Nós, lá no tempo da nossa conversão, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem a promessa que o Espírito Santo ele está sobre a sua vida. O Espírito Santo ele foi prometido sobre a vida do povo já desde tempos passados. Lá em Joel, capítulo 2, 28 e 29, vai ser projetado ali, fala, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Essa profecia de Joel foi 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo vir para a terra. E ele já estava prometendo o Espírito Santo. Chegaria o momento em que aquele Espírito Santo seria derramado. Os jovens começariam a ter visões. Os velhos sonhariam. Iriam começar a profetizar. E ele não derramaria só sobre uma certa classe de pessoas, só sobre os sacerdotes, só sobre aquelas pessoas que estavam trabalhando na casa de Deus, não. Ele derramaria sobre todos. Ele faz questão de profetizar que ele derramaria o Espírito Santo sobre servos e sobre servas. Ou seja, até aquele escalão mais baixo das pessoas, que eram os servos e servas naquela época, receberiam o Espírito Santo. Essa é uma promessa que você tem, essa é uma promessa que eu tenho, essa é uma promessa para todos. Então você, quando você se converteu, você recebeu o Espírito Santo na sua vida. E você se dá por satisfeito? Muitas vezes nós nos damos. O Espírito Santo, imagina você um copo. Você coloca aquele copo debaixo da torneira, ele vai enchendo, e até que chega um ponto em que ele transborda. E quando ele transborda, ele vai derramando para todo lado. Aí, imagina que você pega aquele copo, ele já está transbordando. Ele está cheio até a boca, já caiu água para fora. E pensa que você vai molhar uma planta. Você vai e derrama aquele copo sobre a planta, o copo ficou o quê? Vazio. E nós, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, também somos assim. Quando você se converteu, amado, seu coração foi inundado com o Espírito Santo de Deus. Essa promessa de que o Espírito Santo viria sobre a sua vida, ela se cumpriu na sua vida. E seu coração foi inundado. Só que o Espírito Santo, ele não é só para mim. Esse Espírito Santo que está na minha vida, ele vai para outras pessoas também. Cristo fala que ele é fonte de águas vivas e que nós somos canal dessa fonte. Então nós somos canal para transmitir o Espírito Santo para as demais pessoas.
E aí você vai transmitindo o Espírito Santo para as pessoas que você convive. Você vai transmitindo o Espírito Santo. Você vai, você dá o conselho para uma pessoa. Você vai, você ora por outra pessoa. Você vai, você conversa com aquela pessoa que está precisando de ajuda. Você orienta aquela pessoa. Chega um momento, amado, que o teu coração está totalmente vazio do Espírito Santo. Ou seja, quando você se converteu, você estava cheio, transbordando do Espírito Santo. Mas chega um momento em que você é totalmente vazio, porque você já passou o Espírito Santo para todo mundo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar mais o Espírito Santo. Jesus, ele nos disse que ele iria para o céu. Ele teria que ir para que o Espírito Santo pudesse vir. João 16:7 vai ser passado ali. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Então ele já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Ele é derramado a todo tempo. Só que se nós não buscarmos, se nós estivermos com a nossa vida cheia de outras coisas, não vai ter espaço para o Espírito Santo. Imagina você, um copo cheio de areia. E daí você coloca ele debaixo da torneira, começa a cair água, a água vai jogando um pouquinho da areia fora, só que a areia é mais pesada que a água. Então aquela areia que está sob a superfície, que está próximo de transbordar ali, aquela areia ela transborda, a água consegue jogar para fora. Só que a areia que está lá no fundo, ela não sai. Por quê? Porque ela é pesada, ela é mais pesada que a água. Então a água pode vir, a não ser que seja um jato bem forte de água. Mas a torneira ela não tem um jato muito forte. Então ela vai tirar a areia que está por cima e a areia vai continuar ali embaixo e vai ficar água e areia. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas. Só que o Espírito Santo, da mesma forma como Deus ele não entra no seu coração arrombando as portas, o Espírito Santo ele não consegue tirar tudo do seu coração. Ele não tira porque ele não sabe aquilo que você quer manter no seu coração. Então ele deixa muita coisa ainda no seu coração. E se o seu coração está cheio, se a sua vida está cheia de outras coisas, é pouco Espírito Santo que vai entrar. Por quê? Porque a gente também tem uma capacidade. A gente quer viver transbordando, a gente quer viver sendo inundado pelo Espírito Santo, mas mesmo nós temos uma capacidade, nós conseguimos ter um pouco do Espírito Santo em nossas vidas, mas nós nunca teremos ele totalmente, porque é impossível ter totalmente, sermos totalmente cheios do Espírito Santo. Só que há formas da gente abrir espaço para que mais e mais Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. E é isso que a gente vai ver aqui nessa noite. Pontos que a gente tem que mudar em nossa vida, que a gente tem que corrigir na nossa vida, que muitas vezes nós não damos muita atenção para nos esvaziarmos de outras coisas e nos enchermos completamente do Espírito Santo. Em Joel, capítulo 12, versículo 13, fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O primeiro ponto é: rasga o seu coração. Aqui Joel está falando para o povo, na época dos profetas, até a época de Jesus ainda, quando acontecia algum pecado muito grande, quando o povo queria mostrar arrependimento, ou quando acontecia algo que era um escândalo para a sociedade, aquele povo queria mostrar que eles estavam escandalizados, eles pegavam suas vestes e rasgavam. Hoje, a gente já não faz mais isso. Só que Joel fala para aquele povo que Deus ele não quer que simplesmente se rasgue as vestes. Ele quer que as pessoas rasguem o coração. Porque você rasgar o coração é você se humilhar perante Deus. É você abrir o seu coração. É você arrancar tudo que está ali no seu coração que não presta. Tudo aquilo que não é de Deus e jogar fora. Nosso coração, às vezes, a gente enche ele com coisas que são ruins, com coisas que são desnecessárias para a nossa vida. Nós enchermos o nosso coração com amor a Deus é uma coisa boa. Nós enchermos o nosso coração com amor às pessoas da nossa família é uma coisa boa. A gente encher o nosso coração com alegrias que a gente passou são coisas boas, mas tem coisas que são ruins e que a gente guarda no nosso coração. São amarguras, são as nossas vontades muitas vezes,
Essas vontades que eu digo são coisas que não são necessárias para a nossa vida, mas nós ficamos perdendo tempo com elas. Por exemplo, eu quero comprar uma casa na praia. Então eu fico guardando dinheiro e eu só fico pensando na praia. Eu vou conseguir uma casa na praia. Daí tem Mega da Virada, eu vou apostar lá no Mega da Virada para conseguir o dinheiro, para comprar uma casa. É uma coisa desnecessária. Você você ir para a praia não é desnecessário, você passar um tempo de diversão não é necessário. Inclusive, se você tiver dinheiro para você comprar a casa na praia, compre e chame os irmãos. Pode chamar o Leandro, que o Leandro vai lá. O Leandro não vai se fazer de rogado. Mas você ficar perdendo o seu tempo, você ficar só pensando naquela casa de praia que você quer comprar, isso aí é perder tempo. São os nossos desejos, nossas vontades que não são interessantes. Deus, ele tem vontades maiores para as nossas vidas. E nós enchemos também com pecado. Pecado fica no nosso coração, você acha que não? Seu pecadinho de estimação lá, onde você acha que ele está? Ele está no seu coração, amado. Quando você rasga o seu coração, você limpa o seu coração, você pede para Deus, eu não quero mais essas coisas da minha vida, aquele pecadinho de estimação, ele é tirado. Então, se você não sabe como se livrar do seu pecadinho de estimação também, rasgue o seu coração. Ressentimentos, amarguras, você brigou com a filha da prima do conhecido do seu vizinho, você fica guardando a amargura dela. Você nunca mais viu ela, mas você está guardando a amargura ainda. É aquela história, né? Bebe veneno querendo que a pessoa morra. Viu? Você guardar amargura porque a pessoa brigou com você, você está se machucando. Você está se prejudicando e a pessoa está lá, levando a vida dela. Linda e formosa lá, bem de boa. E você está se martirizando aí por uma coisa boba. Perdoa, libera perdão. Joga aquilo fora da sua vida, que aquilo não é bom. Aquilo só está ocupando um espaço que pode ser usado para se encher do Espírito Santo. Então rasga o seu coração. Pega o seu coração, rasga ele. Coloca na presença de Deus tudo aquilo que você não quer mais para a sua vida. Tudo aquilo que você não precisa mais para a sua vida. E coloca na presença de Deus. Fala, Deus, eu quero ser liberto disso. Eu quero ser curado disso. Eu quero ser tratado. Porque se você pedir tudo aquilo que você pede, se é bom, Deus faz. Deus não, se você pedir carro, Deus não vai dar. Porque talvez o carro não seja necessário para a sua vida. Talvez seja. Se você for usar para a obra, ele vai dar também. Mas se você for usar só para o seu conforto, não. Agora, se você pedir para Deus, cura, trata o meu coração, usa a minha vida, Ele vai dar, Ele vai curar, Ele vai tratar o seu coração, Ele vai tirar toda a raiz de amargura, Ele vai tirar toda a raiz de ressentimento, Ele vai tirar todo o pecado que você está guardando no seu coração, Ele vai tirar toda a vontade desnecessária que você está colocando no seu coração e está ocupando um espaço precioso que poderia ser usado para estar colocando ainda mais Espírito Santo, para você já estar realmente recebendo mais do Espírito Santo. Então é você esvaziar o seu coração, esvaziar de tudo aquilo que não é de Deus e colocar apenas as coisas boas no seu coração. E quando nós já estivermos com esse coração totalmente rasgado e consequentemente totalmente vazio, Ele não vai deixar o seu coração do jeito que está. Ele vai dar um novo coração para você, amado. Ezequiel 36, 26 fala: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha que bênção maravilhosa. Você não vai ficar com o coração rasgado, você não vai ficar machucado. Seu coração ali é um rasgar, logicamente, espiritual, de você realmente colocar na presença de Deus. Mas mesmo espiritualmente, Deus vai dar a cura para o seu coração, Ele vai te dar um novo coração, Ele promete isso. Ezequiel já promete isso também ali por volta de 700 anos de Cristo. Essas datas são aproximadas, porque a Bíblia foi escrita por várias pessoas, então não tem como você ter um tempo certo da cronologia. A cronologia ela é aproximada. Mas também 700 anos, mais ou menos, antes da vinda de Cristo para a Terra, foi dada essa promessa, que Ele nos daria um novo coração. Por quê? Porque Ele já queria que o povo rasgasse o coração na presença dEle. Aí beleza, amado. Você rasgou o seu coração. Você está com o seu coração vazio, só tem coisa boa no seu coração. Você já está cheio do Espírito Santo, né? Não. Já tem mais espaço para o Espírito Santo, mas tem coisa que impede o Espírito Santo ainda de entrar na sua vida. Uma coisa que impede muito é a nossa mente. Lá em Filipenses 4:8 fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tá projetando, tá? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você já ouviram aquela expressão, Filipenses 4:8? Você já ouviram aquela expressão, mente vazia, oficina do diabo?
Quem aqui já ouviu essa expressão? Levanta a mãozinha, só para o Leandro ter uma noção. Todo mundo já ouviu. Porque se você fica com a sua mente vazia, o diabo ele começa a soprar. O diabo ele não lê pensamento, ele não tem o poder de entrar na sua cabeça, ele não tem. Mas ele tem o poder de fazer isso aqui, ó. Soprar pensamento sobre a sua cabeça. Você está lá pensando, eu vou orar por aquela vida, porque eu vou orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa tá doente. Daí ele sopra, você está lá falando, né, profetizando, daí ele vem e sopra. Você não vai conseguir, quem é você para orar? Aí você pensa, eu vou buscar mais a presença do Espírito Santo. Você fala, vou buscar, porque a gente não deve pensar, a gente deve falar, porque a nossa boca, ela tem, a nossa palavra, o fato de você falar, isso tem poder. Por quê? Porque você está profetizando. Sua boca foi dada para você profetizar. Apesar que às vezes a gente usa ela de forma errada também, mas isso é tema para outra pregação. Você fala, eu vou buscar mais a presença do Espírito Santo. E ele sopra. Para que buscar mais a presença do Espírito Santo? Para quê? Você está bem assim. É renovar. Esse segundo ponto é renovar a nossa mente. É necessário que a gente renove a mente. Que a gente mude a nossa forma de pensar. Você já chegou perto daquela pessoa que só pensa coisa ruim? Ela só pensa em desgraça, ela só pensa em coisa ruim. Tá chovendo lá em Itaquarivaiá, já tá pensando que vai alagar Itapeva. Tá batendo um ventinho lá em Taquarituba, ela já tá achando que vai chegar tufão aqui em Itapeva. Você já chegou perto de uma pessoa dessa? Ou só eu que conheço pessoas assim? É só eu? Todos conhecemos alguém que é assim, que a pessoa só pensa desgraça. Ah, doeu a unha do pé, estou com câncer no pé. Tem gente que só pensa coisa ruim, por quê? Porque fica recebendo sopro. E ela não tem a cabeça em coisas boas, ela não pensa em coisas boas. Paulo, para a igreja de Filipe, fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é, se tem alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então pare de pensar em desgraça, pare de pensar em coisa ruim. O diabo ele vai continuar soprando. Mas o que impede? Vento? Parede. Erga uma parede ali na sua cabeça, mano. Coloca um capacete espiritual. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Coloca um capacete espiritual na sua cabeça e não recebe esses pensamentos ruins. A sua voz, a sua boca, ela tem o poder de profetizar. Tudo aquilo que você profetiza em nome de Jesus, ela acontece. Então, se o diabo está soprando, cada pensamento maligno que vier sobre a sua vida, tenha certeza, não veio da sua cabeça, veio do diabo. Repreende, fala, está repreendido em nome de Jesus. Mas repreende não no seu nome. Não repreende porque você é bom, repreende em nome de Jesus. Que aquele pensamento ele vai sair da sua vida. Eu faço. Normalmente eu faço isso. Às vezes eu estou lá trabalhando, ou estou fazendo alguma coisa, estou assistindo, estou fazendo alguma coisa, estou lendo alguma coisa. Às vezes vem uns pensamentos ruins. Não vem mesmo pensamento ruim quando vocês estão fazendo qualquer coisa que seja. Não vem às vezes uns pensamentos ruins na sua cabeça? Na minha vem, às vezes eu estou lá bem trabalhando, vem um pensamento ruim. Daí eu fico pensando, falando que surgiu isso, credo. Porque eu estou aqui trabalhando, estou entretido com o serviço aqui, e me aparece um pensamento desse. É coisa do diabo. O que eu faço? Eu pego, paro e falo. Está repreendido esse pensamento em nome de Jesus. A turma lá no serviço já sabe que eu falo sozinho mesmo, então eles nem ligam mais de eu estar falando baixinho lá. Está repreendido em nome de Jesus, porque também não vou ficar berrando, né? Mas então eles já não ligam, eles já sabem que eu sou meio louco, falo meio sozinho mesmo. Principalmente quando eu estou muito entretido na coisa, eu começo a pensar alto e falar, e eu estou falando. Então eles já nem ligam mais que o Leandro esteja falando. Mas eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque esses maus pensamentos não são seus, são do diabo. É ele que está soprando na sua cabeça para que você tenha maus pensamentos. E quando você tem maus pensamentos, isso impede você de buscar a presença de Deus. Isso impede você de se encher do Espírito Santo. É uma coisa que impede. Lá em Efésios 6,17, vai passar ali também, fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os soldados, quando eles iam para a batalha,
Lá na antiguidade, todo mundo aqui já assistiu pelo menos um filme daqueles usam aquelas armaduras de ferro tudo pesado e aqueles capacetes da Távola Redonda, do tempo da Idade Média lá, que eles usavam espada. Que tinha rei, tinha princesa e tinha os cavaleiros lá. Todo mundo já assistiu o filme ou alguma coisa nesse sentido. Vocês já viram aqueles capacetes que eles usavam. Para que eles usavam aquele capacete? Para eles se protegerem. Por quê? Porque além da cabeça ser um ponto vital, se você tiver a cabeça perfurada, você tem bem pouca chance de sobreviver. Por quê? Porque seu cérebro vai parar e o seu coração, ele depende do cérebro para ele funcionar, ele também vai parar. Daí acabou-se, beleléu, você morreu. Mas também é porque uma arma muito importante que os soldados têm é a cabeça. Para ele manejar a espada, ele precisa da cabeça. Para ele pensar em informações de batalha, ele precisa da cabeça. Então, a cabeça, ou raciocínio, como você quiser chamar, o cérebro ali, aquilo que a gente usa para pensar, para tomar decisões, ela é muito importante. Por quê? Porque ele pode perder uma batalha, ou ele pode ganhar uma batalha de acordo com uma decisão que ele tomar. Então ele protegia a cabeça. Para quê? Para que ele não fosse atacado. E aqueles elmos, aqueles capacetes, eles eram de ferro grosso, eles eram muito pesados. Para arrebentar aquilo lá tem que ser uma espada, um machado muito forte, ou um martelo bem pesado mesmo, e tem que ser um cara bom mesmo, de braço, para conseguir quebrar aquilo lá. Por quê? Porque eles não podiam ser atingidos na cabeça. A cabeça é um ponto vital da gente. E a gente, muitas vezes, fica deixando o diabo usar e abusar de pensamentos ruins para destruir a nossa mente. Amado, toma posse da armadura espiritual, mas toma posse. Vamos focar um pouquinho aqui agora no capacete da salvação. O que seria esse capacete da salvação? Todo mundo aqui vai para o céu, não vai? Amém? Tem gente que não vai para o céu aqui, credo. Está repreendido em nome de Jesus, todo mundo vai para o céu, não vai? Então, esses gritos que eu dei para vocês acordar, para não deixar ninguém dormir. Mas todo mundo vai para o céu. Por quê? Porque você tem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Essa é uma certeza. Isso é um fato sobre a sua vida. Então toma posse disso. Jesus, quando ele fala, Paulo, quando fala para o povo da igreja de Éfeso, tomai posse do capacete da salvação, ele está falando que tenham seus pensamentos focados na salvação, na certeza da salvação. Vocês serão salvos, porque vocês já têm Jesus como Senhor e, agora frisa aí, Salvador de suas vidas. Então você está salvo, você vai ter a vida eterna. Você vai, se você continuar esse caminho, continuando como Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você vai para o céu. Então você tem a certeza da salvação, então toma posse, coloca isso sobre a sua cabeça e se protege, amado, dos sopros do maligno, dos dardos inflamados do maligno, chame como quiser, das ideias que o maligno coloca na sua cabeça, que o diabo ele vai colocar, mas pensa, eu estou salvo, eu tenho a salvação, Cristo morreu, já deu a vida dele lá na cruz, já derramou o sangue dele por mim, então ele me ama e ele vai me dar a salvação. Então tenha focado na sua cabeça, pensa em coisas boas, veio o pensamento ruim, repreende em nome de Jesus e pensa, eu vou ser salvo. O diabo ele pode jogar sopros e mais sopros, ele pode dar uma ventania de pensamentos na minha vida, mas ele não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou ungido do Senhor, eu serei salvo, amém? Legalzinho até aí? Estão acompanhando comigo? Então, tendo a nossa mente protegida dos sopros do diabo, das flechas inflamadas do maligno, chame como quiser, nossos pensamentos nos levarão a buscar a plenitude da presença do Espírito Santo. Porque pensa comigo, coração seu está vazio, você rasgou seu coração, está vaziozinho, mas a sua cabeça só pensa coisa ruim ainda, sua cabeça, ela só está lá presa nos pensamentos que o diabo está jogando sobre a sua vida. Você vai lembrar de buscar a Deus, de orar a Deus, você vai lembrar? Vai lembrar? Alguém lembra aqui quando está cheio de pensamento ruim, lembra de orar a Deus? Não lembra. Por quê? Porque é o que o diabo quer. Ele sabe que você rasgou o seu coração, e quando você rasga o seu coração na presença de Deus, amado, daí que ele vai soprar mesmo com vontade, porque daí ele sabe que você já deu um passo, rasguei meu coração, agora eu vou soprar. E o diabo fala, agora eu vou soprar. Agora, ele não é. Ele tem tempo, ele tem toda a eternidade até Jesus vir, né? Mas ele tem um tempão aí para ficar soprando sobre a sua vida, e ele sofre mesmo.
Então, se você tiver com os pensamentos na salvação, você vai lembrar de orar a Deus. Você vai buscar a presença do Espírito Santo. Agora, se você não tiver com a sua mente focada, se você não tiver com a sua mente protegida, ele vai soprar. E quando você tiver com a sua cabeça totalmente atormentada, você não vai lembrar de orar. Por quê? Porque a gente não lembra de orar pelas nossas forças. A gente lembra de orar quando o Espírito Santo ele está em nós. Então abre o seu coração, rasga o seu coração, protege a sua mente, porque daí você vai lembrar de orar. Você vai buscar a presença de Deus. Consequentemente, você vai ser inundado pelo Espírito Santo. Terceiro ponto, que é interessante a gente lembrar aqui, você já está com o seu coração rasgado. Deus já te deu um novo coração, você está com o coração vazio. Sua mente está protegida, sua cabeça tirou tudo aquilo que é ruim, só está coisas boas na sua mente. Daí a gente tem que voltar os nossos olhos para o nosso físico. Meu corpo. Será que o meu corpo me leva a pecar ou a ser santo? Porque de nada adianta, eu rasguei meu coração, estou com meu coração vazio de coisas ruins, a minha cabeça está pensando em coisa boa, mas meu corpo ainda me leva a pecar. O que eu tenho que fazer para corrigir isso? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Consagração a Deus. Consagre o seu corpo a Deus, amado. Quando você consagra o seu corpo a Deus, quando você apresenta o seu corpo para Deus como sacrifício mesmo, eu sacrifico o meu corpo, as minhas vontades já não têm mais vez na minha vida, os meus pensamentos, os meus sonhos já não têm mais vez, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, Deus. Eu quero aquilo, o meu corpo está aqui para a tua obra, o meu corpo aceita ser, se necessário for, que eu seja constrangido, que eu seja... que as pessoas me apontem e caçoem de mim, que você sofra as perseguições que forem necessárias, apesar que no Brasil é raro ter perseguição. Mas se necessário for, eu sofrerei as perseguições que eu precisar, porque eu consagro o meu corpo a Ti, o meu corpo já não é mais meu, o meu corpo é Teu, Senhor. Porque para que haja derramar do Espírito Santo na sua vida, a gente vê pelas histórias bíblicas, é necessário consagração. Em Josué 3:5, Atos 1:4-5 antes. Eu pulei aqui. Jesus, ele falou para os discípulos que não se ausentassem de Jerusalém até a vinda do Espírito. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, João Batista, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Por que ele queria que o povo esperasse em Jerusalém? Ah, porque o Espírito Santo ele só vai cair lá em Jerusalém, então vamos para Jerusalém receber o Espírito Santo? Não. Aonde os discípulos estivessem, o Espírito Santo iria descer sobre a vida deles. Eles seriam batizados com aquele Espírito Santo. Só que por que Jerusalém? Por que permanecer ali? Porque ele queria que aquele povo tivesse um tempo de preparação, um tempo de consagração a Deus. Ele sabia que aquele povo buscava a presença de Deus, mas ele queria que eles ficassem ali, que eles não saíssem evangelizar, porque aquele era um tempo de não um tempo de evangelização, mas um tempo de consagração, porque eles evangelizariam pelas próprias capacidades. Mas depois disso, eles iriam sim evangelizar pela capacidade que o Espírito Santo daria a eles. Tanto é que eles ficaram alguns dias esperando, e quando eles foram batizados com o Espírito Santo, 3.000 homens se converteram ao cristianismo, se converteram a Cristo, acreditaram. Por quê? Porque não eram eles que estavam fazendo, mas era o Espírito Santo agindo por meio da vida deles. Inclusive, um texto que a gente leu lá atrás, dos filhos profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, foi um texto que Pedro usou para pregar para aquele povo quando viu aquele povo cheio do Espírito Santo. E uma coisa interessante aqui, e não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando aquele povo começou a falar em outras línguas, as pessoas que lá estavam começaram a achar que eles estavam embriagados. Por quê? Porque eles estavam fora da sua condição normal.
Eles não estavam tímidos, eles não estavam retraídos, não, eles estavam espontâneos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele dá espontaneidade para você pregar a palavra dele. Se você muitas vezes tem vergonha de falar, ele te capacita. Ou ele te capacita a não pregar pelas suas palavras, mas pelas suas atitudes. Ele dá N formas para você evangelizar. Por quê? Porque ele tira, ele extrai o máximo de você. E ele pega o seu ponto forte e capacita aquele ponto forte para que você use ele para evangelizar. Mas não é o foco da pregação, deixa eu não fugir muito aqui. E também, lá atrás, lá em Josué, o povo saiu do Egito, né? A gente está vendo na escola dominical. Inclusive, domingo que vem volta. Os adultos, né, estão vendo, as crianças acho que já passaram disso. A gente está vendo que o povo saiu do Egito, passou lá todo o deserto, 40 anos de caminhada e peregrinação, Moisés morreu e deixou Josué no seu lugar. E quando Josué assumiu, eles estavam à beira de chegar na Terra Prometida, eles estavam bem pertinho. Faltava passar o Rio Jordão, faltava passar Jericó, e eles chegariam na Terra Prometida. O que Deus disse para Josué que Josué passou para o povo? Lá em Josué 3,5 fala, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, eles estavam à beira de receber o milagre, eles estavam à beira de ver o Espírito Santo agindo. O que Josué falou para eles? Santificai-vos. Consagra sua vida em santificação, amado. Consagra sua vida em santificação e você vai ver o Espírito Santo agindo. Se você estiver com a sua vida santificada, se você estiver com a sua vida totalmente consagrada a Deus, você receberá o Espírito Santo e receberá esse Espírito Santo em abundância. Eu já estou terminando. Vou pedir para o louvor subir. Vocês cantam aquele último canto que vocês cantaram para mim de novo? Para daí a gente tá orando e eu já estou finalizando aqui. Quando estamos totalmente consagrados a Deus, é o tempo propício para sermos inundados pelo Espírito Santo. Então você esvaziou o seu coração, recebeu um novo coração do Pai. Você blindou seus pensamentos, só pensa em coisas boas e na salvação. Sabe que se vier sopro do maligno, você vai repreender e aquele sopro já não vai fazer mais efeito na sua vida. E você consagrou a sua vida, que é o mais importante, a Deus. Você colocou ela na presença de Deus, você santificou-se. O Espírito Santo ele vai ser derramado. Coração, mente e corpo. São 3 pontos da sua vida que você tem que buscar. Colocar esses 3 pontos na presença de Deus. Que quando estamos totalmente focados na busca pelo Espírito Santo, alcançaremos aquilo que Paulo orienta ao povo de Éfeso. Enchei-vos do Espírito Santo. Amém, amados? O Ministério de Louvor vai estar cantando essa música. Fica no seu lugar mesmo. Fica refletindo. Ouça essa música. Pede para o Espírito Santo batizar a sua vida. Porque talvez também a gente tenha que buscar esse batismo no Espírito Santo. O encher-se do Espírito Santo não é só no momento do batismo no Espírito Santo. O encher-se do Espírito Santo ele é muito maior que isso. Mas uma forma de você se encher também do Espírito Santo é você ser batizado por esse Espírito Santo. Então pede nesse momento o batismo enquanto eles cantam. E daqui a pouquinho a gente ora, amados. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Batiza-me com teu fogo,
Batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus, sopra em mim. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Esvazia de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Esvaziar de mim, me transportar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Fica de pé, mano. Vamos orar. Quero orar com você. Olha o que essa música diz: me esvaziar de mim e transbordar de ti. Nós podemos ser transbordados por Espírito Santo. E quando nos perguntarem, você está cheio ou está meio cheio, você vai dizer: eu estou cheio. Eu estou transbordando da presença do Espírito Santo. Eu estou totalmente cheio, porque eu tenho muito do Espírito Santo para dar, muito do Espírito Santo para passar para as pessoas, porque eu nunca me esvaziarei, mas eu estou transbordando da presença do Espírito Santo.
Santo Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha falando, Pai, durante essa semana aos nossos corações, Senhor. Que nós nos rasguemos diante de Ti, rasguemos o coração, que nós mudemos os nossos pensamentos, que nós consagremos totalmente a nossa vida, o nosso ser a Ti, Senhor, para que nós possamos ser transbordados do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós realmente possamos ser batizados com o fogo do Teu Espírito Santo, sermos cheios, sermos totalmente preenchidos por essa presença do Espírito Santo. Vem derramando, Pai, Teu Espírito Santo em nosso meio, vem falando conosco, Senhor, e que a gente possa iniciar esse ano buscando a Tua presença, não porque mudamos de um ano para o outro buscaremos a Tua presença, Pai, mas porque nós buscamos em Ti transformação de vida, transformação de caráter, transformação de coração, para buscarmos mais a Ti, para buscarmos mais a Tua presença. Então vem falando com nossos corações, vem tocando em nós, vem colocando em nossos corações o desejo de buscar a Tua presença, com verdadeira intensidade, com verdadeira paixão, com verdadeira vontade de receber mais e mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amado Pai. Santo Deus, amém.